Eu nunca mais fui a mesma desde aquele dia. E não tô falando do dia em que meu filho sumiu. Isso já tinha me destruído por dentro há muito tempo. Eu tô falando do dia em que eu vi, com esses olhos aqui, a marca que ele tinha no ombro. Em outro corpo. Um corpo maior, um corpo crescido, mas a mesma gota escura na pele. A mesma maldita gota. Era para ser só mais uma missão humanitária. Interior do Paraguai, depois de uma enchente que destruiu metade da vila. A gente estava com a equipe da Cruz Latina atendendo os feridos num ginásio improvisado, sem energia, com mosquitos e lama por todo lado. Eu já tinha passado por cada situação, mas nada me preparou para ele. Trouxeram o garoto nos braços, desacordado, com um corte na cabeça e o corpo coberto de hematomas. Devia ter uns 15, 16 anos. Muito magro, pele queimada de sol, cheio de marcas antigas nas costas. Estava vestido com uma camiseta rasgada e um short que mal se segurava na cintura. Não carregava nenhum documento. Ninguém sabia o nome dele. Só disseram que ele apareceu depois da cheia, vagando entre os destroços. Enquanto os outros organizavam os atendimentos, eu fui limpar os ferimentos do ombro dele. E foi ali. Foi naquele segundo. Eu levantei a manga da camiseta e vi a gota. Aquela pequena mancha escura na pele do ombro direito. Exatamente onde Caio tinha desde bebê. A minha respiração travou. Eu fiquei imóvel. Uma das voluntárias me chamou, mas eu não ouvi. Não vi mais ninguém. Não escutei mais nada. Era como se tudo tivesse desaparecido ao redor. Meu coração disparou. Comecei a tremer tanto que quase deixei cair o frasco de soro. O rosto dele estava diferente, claro. Crescido. Mas, e se fosse? E se fosse ele? E se depois de 10 anos, vivendo como se estivesse morta por dentro, meu filho tivesse parado ali, na minha frente, sem saber quem eu era? Engoli o choro. Eu não podia perder o controle. Ninguém ali sabia da minha história. Ninguém podia imaginar. Eu terminei de limpar o ferimento com as mãos tremendo. Tapei a marca com gaze como se fosse só mais uma lesão. E quando virei de costas, quase caí. Minhas pernas não respondiam. Naquela noite eu não dormi. Fingi estar bem. Ajudei a distribuir comida, organizei fichas médicas, sorri com o rosto de enfermeira treinada. Mas por dentro eu gritava. Cada passo que ele dava pelo alojamento me dava vontade de agarrar aquele menino e não soltar nunca mais. Mas eu não podia fazer isso. Eu não podia cometer o erro de querer acreditar sem provas. O mundo já tinha me arrancado Caio uma vez. Eu não ia deixar a esperança me enlouquecer de novo. No dia seguinte, eu entrei no galpão de suprimentos, trancada, e chorei como uma mulher que viu um fantasma. Depois me recompus, respirei fundo e fiz o que uma mãe faria se estivesse no meu lugar. Eu coletei uma amostra de cabelo dele escondida de uma toalha usada. Guardei num envelope de papel e escondi dentro da minha bolsa de medicação. Foi nesse momento que eu soube. Eu ia descobrir a verdade. Nem que isso me custasse a vida. Porque se aquele garoto fosse mesmo o meu filho, alguém ia pagar caro pelo que fizeram com ele. E era só o começo. Talvez você precise entender como cheguei até aqui. Porque ninguém olha para uma mulher no meio do mato, com um jaleco sujo e um olhar perdido, e imagina o que tem por trás. Então deixa eu me apresentar antes de tudo isso. Meu nome é Fernanda Lemos. Tenho 38 anos. Nasci e cresci no interior de Goiás, numa cidadezinha onde todo mundo se conhece pelo apelido, e onde as janelas ainda ficam abertas no fim da tarde para ver o movimento da rua. Eu fui mãe cedo, aos 21, sozinha. E, sinceramente, foi a melhor coisa que já me aconteceu. Meu filho se chamava Caio. Não, ele se chama Caio. Eu não consigo falar no passado. Nunca consegui. Criar o Caio sozinha nunca foi um fardo. Era amor, em forma de rotina. Ele era um menino vivo, risonho, curioso até demais. Gostava de desenhar bichos imaginários e perguntar como funcionava tudo, da televisão até o vento. A gente era só nós dois, mas parecia que tínhamos o mundo. E, por muito tempo, eu achei que isso bastava, até o dia em que tudo desabou. Foi uma tarde quente, dessas de verão em que o asfalto parece borbulhar. Eu tava lavando roupa no tanque do fundo, e o Caio veio com aquele sorriso sapeca de quem vai aprontar. Mãe, me dá R$2 pra comprar. Bala? Ele disse, já pulando de alegria. O mercadinho ficava a menos de uma quadra. Rua tranquila, gente conhecida. Eu dei o dinheiro, sem pensar 2 vezes. Ele saiu descalço, como sempre fazia. Foram os 10 minutos mais longos da minha vida. Depois, 20, 30. Quando percebi que ele não voltava, saí na rua chamando. No começo, ainda com calma.
Depois, já em pânico, fui ao mercadinho. O dono disse que não viu nenhum Caio. Perguntei aos vizinhos. Corri pra pracinha, fui na escola. Nada. Ninguém viu. Ninguém sabia. E foi aí que o mundo virou um buraco sem fundo. A delegacia fez o protocolo. Boletim de ocorrência, descrição da criança, perguntas frias. Disseram que ele podia ter se perdido, que talvez tivesse ido brincar com algum coleguinha. Eu sabia. Que não. Caio era curioso, mas nunca desapareceria assim. No dia seguinte, cartazes. No outro, buscas em Matagais. No outro, silêncio. E assim se passou um mês. 1 ano. 2. A cada aniversário eu fazia um bolo e deixava na mesa, esperando. A cada volta de chave na porta, meu coração se acelerava. Amigos se afastaram. Alguns diziam para eu aceitar, seguir, com a vida. Outros apenas não sabiam o que dizer. Eu virei a mulher do menino perdido, um fantasma com nome e CPF. Foi no 3º ano sem ele que decidi sair do país. Me formei em enfermagem com bolsa do Estado e me inscrevi em missões médicas. Não porque queria salvar o mundo, mas porque eu precisava fugir, ficar em movimento. Era a única forma de não enlouquecer. Nos últimos 7 anos, passei por zonas de conflito, regiões de miséria, campos de refugiados. Vi tragédias de todo tipo, mas nada doía mais do que aquela pergunta que nunca teve resposta. Onde estava? Meu filho? Até que, naquela tarde no Paraguai, eu olhei para o ombro de um desconhecido e vi uma gota escura. E tudo recomeçou. Só que dessa vez, eu não ia parar até ter certeza. O envelope com o fio de cabelo ficou escondido na minha bolsa por 2 dias. Eu olhava para ele como se fosse uma bomba relógio. Era. Porque se eu tivesse certa, aquele garoto era o meu filho. E se eu estivesse errada, eu teria aberto de novo a ferida mais profunda da minha vida. Mas eu já tinha feito minha escolha. Eu ia saber. Custe o que custasse. Contei minha suspeita só para uma pessoa. Marina, uma médica argentina da equipe, com quem eu já tinha trabalhado, na África. Confiei nela porque conhecia sua ética e sua coragem. Ela me ajudou a mandar a amostra para um laboratório em Assunção, usando o contato de uma ONG. E disse, se for ele, a gente vai até o fim. Os dias seguintes foram um martírio. Enquanto o garoto era transferido para um abrigo temporário, por causa do estado psicológico frágil, eu ficava vigiando de longe. Ele mal falava. Não olhava nos olhos. Parecia um animal ferido. Tinha medo de portas trancadas. Pulava com qualquer barulho. Tudo nele gritava trauma. Na manhã em que o resultado chegou, eu estava sozinha num posto de atendimento. Marina entrou e só balançou a cabeça. A impressão que eu tive foi de que o chão afundava. É ele, Fernanda. O teste deu compatibilidade de 99,9%. É o Caio. Eu sentei no chão. Comecei a rir e chorar ao mesmo tempo. 10 anos esperando uma resposta. 10 anos rezando, gritando para Deus, implorando por um sinal. E agora ele estava ali, vivo, mas perdido, de si mesmo. A alegria veio com uma dor que eu não esperava. Ele não sabia quem eu era. Tentei me aproximar aos poucos. Levei brinquedos, livros, comida. Fiz perguntas leves. Ele respondia com monossílabos. E então, sumiu. A notícia chegou por uma das assistentes sociais. Uma família estrangeira tinha ido buscá-lo. Apresentaram papéis, alegaram tutela informal. Disseram que ele era problemático, mas que iam cuidar dele em casa. Era mentira. Aquilo era um sequestro disfarçado de caridade. Entrei em pânico. Corri até o abrigo, mas ele já tinha ido. Fui até a delegacia local. Fui ignorada. Disseram que eu não tinha nenhum direito legal sobre ele. Que sem documento, sem histórico local, eu não podia provar nada. Mas eu tinha o DNA. E eu tinha minha história. E eu tinha uma fúria que nem o inferno segurava. Foi aí que tudo virou outra guerra. Entrei em contato com a embaixada brasileira. Liguei para tudo quanto era jornalista que tinha me entrevistado anos atrás. Falei com ONGs. Contei minha história com todas as palavras. Uma delas me conectou a uma advogada de direitos humanos, em Assunção. Enquanto isso, Caio estava sumido. Não sabíamos onde a tal família o tinha levado, mas Marina descobriu, através de um contato no hospital, que o nome deles constava em registros suspeitos de adoções ilegais. E mais, que eles estavam ligados a um grupo que recrutava menores em situação de vulnerabilidade para fins escusos. Eu entendi, então, que meu filho não só tinha sido levado,
ele tinha sido traficado, retirado do Brasil, rebatizado, reprogramado, para esquecer quem era. Um objeto, um número. Naquele momento, eu deixei de ser só mãe. Virei loba. Eu não ia perder ele de novo. E dessa vez, quem cruzasse meu caminho ia descobrir o que uma mãe é capaz de fazer. Eu achei que com o DNA na mão e a história nas costas, as portas iam se abrir. Que bastava provar quem eu era, quem ele era, e tudo se resolveria. Ilusão minha. O que veio depois foi pior do que qualquer silêncio. Foi a humilhação de ser desacreditada. De ser vista como uma mulher emocionalmente instável. Uma estrangeira histérica querendo causar confusão num país que não era o meu. Na primeira audiência preliminar, fui tratada como se estivesse inventando tudo. Os advogados, da família, apareceram com documentos falsos, fotos manipuladas, até uma suposta certidão de adoção assinada por um juiz do interior. Tudo falso, mas com aparência oficial. Eu argumentava, mostrava o laudo genético, falava do desaparecimento do Caio no Brasil, e me olhavam como quem olha para uma maluca. Tive que ouvir de uma promotora que talvez eu estivesse confundindo o menino com meu filho perdido por carência emocional. Que isso já acontecera antes. Mulheres em luto criando narrativas. Marina precisou intervir para me impedir de gritar. A advogada da ONG pediu mais tempo, e conseguimos suspender a retirada definitiva dele do país. Mas o processo estava nas mãos de juízes que nem sabiam onde ficava minha cidade natal. A Embaixada do Brasil me deu apoio parcial. Documentos, presença nas audiências, mas sem se envolver oficialmente. Diplomacia, disseram. Foi uma ONG paraguaia que realmente comprou. Minha briga. Junto com a advogada, elas cavaram o passado da tal família. Descobriram denúncias antigas, transferências de menores de outros países com lacunas nas papeladas. Nomes que se repetiam. Datas que não batiam. Mesmo assim, tudo era lento. Cada avanço custava semanas. Caio ainda estava com eles. Cada dia, com aquela gente, era uma tortura para mim. E ele não lembrava. Quando o vi na segunda audiência, ele me olhou como se eu fosse uma desconhecida qualquer. Eu sorria. Ele desviava o olhar. O menino que eu criei com tanto amor agora estava diante de mim como um estranho. A dor disso não tem nome. Mas mais do que dor, era raiva, revolta, fúria. Como podem desmontar uma criança desse jeito? Como podem arrancar alguém do próprio país, apagar suas memórias, mudar seu nome e colocá-lo para viver como um empregado disfarçado dentro de uma casa respeitável? Um policial paraguaio, oficial de fronteira, me procurou em off. Tinha uma filha desaparecida há mais de 20 anos. Disse que minha história mexeu com ele. E que sim, existiam rotas ilegais de adoção, que alguns casos desapareciam nos sistemas. Me passou contatos. E uma pista. A tal família tinha conexões com uma rede que operava também no Brasil, usando ONGs falsas como fachada. Aquilo virou minha obsessão. Eu dormia 3 horas por noite. Vasculhava arquivos, traduzia documentos, fazia chamadas por vídeo com repórteres. Alguns veículos começaram a publicar minha história. A pressão aumentou. O Ministério Público do Paraguai abriu uma investigação formal. A certidão de adoção foi anulada provisoriamente. Mas Caio ainda não me reconhecia. E por mais cruel que fosse admitir, esse era o argumento que mais pesava contra mim. O silêncio dele. Foi nesse ponto que entendi. A verdade não bastava. Eu ia precisar de mais do que provas. Eu ia precisar de um milagre. Ou de um momento que provasse, diante de todos, que o vínculo entre nós ainda existia, mesmo que enterrado sob 10 anos de dor e esquecimento. A audiência especial foi marcada para uma sexta-feira de céu fechado. O juiz, pressionado pelas reportagens e pela mobilização social, autorizou um encontro supervisionado entre mim e Caio. Apenas nós dois, num ambiente neutro, com uma psicóloga presente. Uma última tentativa, disseram. Uma chance de provar, de alguma forma, o vínculo. Eu passei a noite inteira acordada. Revi cada foto, cada caderninho de desenho, cada lembrança que ainda carregava na mochila da vida. Escolhi levar só uma coisa. O boneco de pano que ele mesmo costurou quando tinha 5 anos, num projeto da escola. Estava surrado, mas tinha o nome dele bordado pela professora. Caio, em azul. Quando ele entrou na sala, meus olhos já estavam marejados. Mas eu não chorei. Eu não queria assustá-lo. Ele veio escoltado, calado, olhos baixos. Sentou à minha frente com a frieza de quem não espera nada.
e talvez por dentro estivesse preparado para fugir de novo. A psicóloga nos orientou a conversar livremente. Eu respirei fundo e comecei. Caio, eu sei que você não lembra de mim, e eu não tô aqui para te forçar a nada. Só quero que veja isso. Estendi o boneco com cuidado. Ele olhou desconfiado. Pegou com as 2 mãos. Olhou o nome bordado. Ficou em silêncio. Longo. Denso. A psicóloga ia dizer algo, mas parou. Ele apertou o boneco contra o peito. Os olhos marejaram. A boca se abriu devagar. E então, sem entender por quê, ele disse: Mãe? Foi um sussurro. Quase inaudível. Mas eu ouvi. Eu ouvi. Meu corpo inteiro se arrepiou. A psicóloga anotou algo. Eu continuei imóvel. Não queria quebrar aquele instante. Ele franziu o senho, confuso. Olhou para mim de novo. Por que eu chamei você assim? Eu respondi com um sorriso trêmulo. Porque talvez seu coração lembre do que sua cabeça esqueceu. A partir dali, tudo mudou. A psicóloga relatou o episódio como resposta afetiva instintiva. O juiz anexou o laudo ao processo. O Ministério Público pediu vistas urgentes. A imprensa caiu em cima. O caso deixou de ser burocrático. Ganhou rosto. Ganhou nome. Ganhou emoção. A tal família desapareceu. Literalmente. Abandonaram o endereço. Sumiram dos registros. A investigação criminal foi ampliada. Mas nada disso importava tanto quanto aquele instante. Aquela palavra. Aquela quebra de silêncio. Porque pela primeira vez depois de 10 anos de vazio, o nome mais lindo do mundo saiu da boca dele para mim. Mãe. E mesmo que ele não soubesse por quê, eu sabia. Eu nunca deixei de ser. A decisão saiu 1 semana depois da audiência. O juiz, com base no teste de DNA, nos laudos psicológicos e no parecer do Ministério Público, concedeu a guarda definitiva e internacional a meu favor. Caio era meu filho. Sempre foi. Agora, era oficial, incontestável, reconhecido por lei. Eu chorei o dia inteiro. Pela primeira vez, eram lágrimas de alívio. A burocracia da repatriação foi um caos. Documentos, autorizações, acompanhamento policial, protocolos entre países. Mas eu já tinha enfrentado o impossível. Nada daquilo me assustava mais. A parte mais difícil era ele, Caio, sentado ao meu lado no avião, calado, ainda confuso, ainda longe, mas comigo. Pela primeira vez, comigo. Ele dormiu encostado no meu ombro durante o voo. E quando isso aconteceu, algo dentro de mim se soltou. Como se o corpo dele dissesse o que as palavras ainda não conseguiam. O menino que nasceu de mim, que desapareceu de mim, estava ali, vindo para casa. Chegamos ao Brasil com apoio da Embaixada e proteção da Polícia Federal. O caso ganhou manchetes. Denúncias sobre tráfico internacional de menores começaram a pipocar. Outras mães vieram à tona. Uma rede inteira foi desmontada graças ao nosso caso. Mas nada disso me devolvia os anos perdidos. Caio foi encaminhado para acompanhamento psicológico. Aos poucos, fragmentos começaram a voltar. Um cheiro, uma voz, um nome de desenho antigo. Ele ainda era um estranho em muitos sentidos, mas agora era um estranho seguro. Um estranho com quem eu podia recomeçar. Compramos uma casa pequena numa cidade do interior. Longe de tudo. Longe da dor. Começamos do zero. Eu reaprendi a fazer café da manhã para 2. Ele reaprendeu a escolher sua roupa. Aos poucos, ele parou de me chamar de senhora e passou a me chamar de mãe, com mais firmeza. Não porque lembrou, mas porque sentiu. E isso bastava. Hoje, quando me perguntam se valeu a pena, eu não sei nem como responder. Valeu minha vida. Valeu minha sanidade. Valeu cada cicatriz. Porque eu trouxe meu filho de volta para o mundo. Porque eu fui até o fim. E porque no fim, ele voltou para mim. A dor não desapareceu, mas deu lugar a outra coisa. Uma certeza. Eu sou a mãe que ele quase perdeu, mas nunca esqueceu. E isso, ninguém nunca mais vai apagar. E você? No lugar dela, teria tido coragem de ir até o fim? Teria enfrentado fronteiras, silêncios e ameaças para recuperar quem ama? Conta pra gente aqui nos comentários, diga seu nome e a cidade de onde nos assiste. Essa história nos lembra que o amor de mãe resiste até mesmo ao esquecimento, que o tempo pode apagar memórias, mas nunca apaga o instinto, que a verdade pode ser sufocada, mas sempre encontra uma saída. Fernanda não foi só mãe na ausência, foi mãe na resistência, foi mãe na denúncia, foi mãe na reconstrução, e acima de tudo, foi a mãe que trouxe o filho de volta para o mundo. Se essa história tocou seu coração, curta o vídeo,
compartilhe com alguém especial e se inscreva no canal Janelas da Vida, onde histórias reais se tornam inspiração.